Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Há pouco tempo eu estive com o pastor Alain, os dois Alans, né? Dois Alans. E aí um dia ele falou assim, olha, um dia eu vou convidar você para estar lá na igreja. Aí um dia chegou esse varão lá na minha casa, me fazendo o convite para estar aqui com vocês hoje. E eu confesso que para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu já estive aqui outras vezes, no período que o pastor, tanto na época do pastor Crisóstomo, como também na época da sua esposa, né? Que ela ficou dirigindo o trabalho aqui. Acho que nesse período o Alan já estava aqui. É um prazer muito grande, irmãos, poder estar aqui com vocês. Veja bem, o irmão me convidou para trazer uma palavra e nós vamos ler o texto inicial que me foi passado, mas nós vamos meditar em 3 passagens da Bíblia que é o que Deus colocou no meu coração aqui hoje para trazer para vocês, tá? E depois eu vou dar o tema que nós escolhemos hoje para realmente estar aqui dissecando com os irmãos. Veja bem, nós vamos abrir lá em Josué, o texto-chave, né? Capítulo 1, verso 9. Onde diz assim, não te mandei eu. Irmãos, eu até gostaria, diante de ler o texto da palavra, vou pedir aos irmãos que estão mais distantes, vem cá mais para frente, vamos ficar todo mundo mais juntinho aqui, pode ser? Pode ser? Quanto mais junto nós tivermos, parece que o fogo vai pegar mais. A unidade é fundamental. Eu sei que nós já estamos unidos aqui, mas só de você chegar mais perto, fica mais gostoso ainda. O texto diz assim, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Texto extraordinário. Cada um de nós temos as nossas guerras. O nosso amigo Josué, ele tinha um desafio na sua vida. Ele estava recebendo uma incumbência poderosa do seu líder maior, Moisés. E ele tinha o desafio de concluir a obra que Deus havia colocado no coração de Moisés, de levar o povo de Deus para a terra prometida, a terra de Canaã. E assim, os desafios de Josué é muito parecido com os nossos. Porque eu não sei qual é a sua guerra. Todos nós temos guerras travadas dia após dia. Elas são fortes e realmente definidas na nossa vida. E nós precisamos entender que nós somos desafiados todos os dias. Não tem um dia sequer que você não tenha que travar guerra contra tudo e contra todos, para você realmente conseguir chegar a ser chamado de vencedor. O tema da mensagem que eu trouxe hoje é o desafio da linhagem. Você já viu essa mensagem? O desafio da linhagem. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa, eu vou orar. Eu quero que você seja abençoado, que você seja receptivo à palavra, que você guarde no seu coração, porque eu gostei do que o irmão disse aqui, nós somos os heróis da fé. Realmente nós somos os heróis da fé, porque manter-se na fé, você tem que ser herói. Você tem que ser forte. Você tem que ser definido. Você tem que saber de onde você veio e para onde você vai. Se você não tiver uma definição absoluta na sua vida sobre como você vai lidar
no dia a dia com os desafios, você sucumbe, você se perde, você se desorienta e você está sujeito a cair. Mas quando nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos, verdadeiramente as nossas guerras, elas são diariamente tocada por Deus para que você nunca perca nenhuma delas. Deus não quer que você perca nas guerras. Às vezes você pode até perder uma batalha, é normal, que a gente de vez em quando dá uma... Mas a guerra você não pode perder. Você tem que ganhar. Ganhar sempre. Hoje eu vou pedir você para ler um texto comigo, que está no livro de Lucas, no capítulo 3. Você já leu a Bíblia de cabeça para baixo? Quem já leu aí? Quem já leu a Bíblia de cabeça para baixo? Ninguém nunca leu a Bíblia de cabeça para baixo, não, irmãos? Marcos, depois Lucas, né? Lucas capítulo 3. Nós vamos ler 3 textos importantes hoje. Você vai ler o verso 38, no verso 38. Você vai ver que a última palavra aí é Deus, não é isso, irmãos? Do verso 38, não é Deus? Então veja bem, vamos ler de baixo para cima. De baixo para cima. Deus, depois vem Adão, depois vem Sete, depois Enos. Aí você está lendo de baixo para cima, não é? Cainã, depois vem Malaléu, não é isso? É isso mesmo? Malaléu, é isso, né? Uns falam Malaléu, cada um vai... Uns falam Cibolete, outros falam Chibolete, né, irmão? Mas dá certo. Depois vem Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, depois vem Noé, Noé, depois vem Sem, não é isso? Asfaxade, vem Cainã de novo, um outro Cainã, depois vem Salá, Éber, Faleque, Regaú, Serug, Naô, Terá, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos parar até aí. Amém? Começamos de baixo para cima, porque é importante você entender de onde nós viemos. A Bíblia diz que nós começamos em Deus, não é isso? Deus, depois, você sabe que nasceu Caim, mas Caim não conta aí, porque ele não faz parte dessa linhagem de justos. Ele se perde no caminho. Ele morre para o propósito. Ele morre para o propósito. Nasce um justo chamado Abel. Mas o que acontece com Abel? É morto por ser justo. Ele é morto por ser justo. Vocês entendem o desafio da linhagem, como que é difícil? Porque manter-se na linhagem, você precisa ser macho, precisa ser determinado, precisa ser firme, precisa ser constante, precisa estar sob dependência. Você sabe o que é o significado de desviado?
Quem sabe o que significa a palavra desviado? Mais concretamente quer dizer aquele que não é mais dependente, que não depende mais. Entendeu? Você desviou, você está dizendo para Deus, olha, não dependo mais do Senhor. Vou tomar meu caminho, tomar minha direção. Vou seguir os meus passos, a minha vontade, o que eu desejo, o que eu quero. É o eu assumindo a rédea da vida. Então, desviar-se é sair da dependência. E nós não podemos sair da dependência de Deus. Nós viemos dele. Quem vem dele tem que realmente continuar na mesma linhagem. Então vocês observam aqui que mataram Abel porque Abel era justo. Mas então Deus levanta outro. Apesar de Adão já ser um pecador, já ter pecado, já ter falhado com Deus juntamente com Eva, mas Deus misericordiosamente preparou uma outra pessoa, chamado Sete. Nasce um filho de Adão para substituir Abel, ok? E ele vem substituir, muito bem substituído. E a Bíblia diz que ele gera um outro filho chamado, fala aí, irmãos? Enos. E então Enos, ele faz uma coisa interessante. No meio de toda a corrupção que o ser humano já tinha, ele resolve dizer para si mesmo, olha, opa, eu não concordo com isso. Eu não aceito essa miséria de independência do Criador. Eu não aceito caminhar dessa forma. Eu não aceito ser assim, rebelde e independente. E a Bíblia diz que ele começa a invocar o nome do Criador. Não dá para viver sem o Senhor. Não dá. Ele reconhece que é impossível viver sem Deus. É impossível sair da presença dele. É impossível tocar a vida sem Deus. Então ali começa uma linhagem. Não é fácil, irmãos. O tema da mensagem é o desafio da linhagem. Porque você manter dependente de Deus, submisso a Deus, ouvir a voz de Deus e ser chamado filho de Deus é um desafio. Mas é o desafio mais importante e prioritário da vida de qualquer pessoa. Então aí você vê que Enos gera outro filho chamado Cainã, é isso mesmo? Até chegar a um outro homem chamado Noé. Noé, exatamente. Noé foi desafiado de uma forma extraordinária porque Noé começa a acreditar que o Deus que ele servia era um Deus verdadeiro, um Deus que cumpria com a palavra, um Deus que não mentia, um Deus real. E ele estava vivendo num mundo de corrupção absoluta. Mas ele não abriu mão.
de entender que Deus era o seu Senhor. E um dia Deus fala com ele: Noé, constrói para mim uma arca. E Deus manda que ele vá construir uma arca num lugar onde é impossível água. Mas ele faz, porque ele acredita no Deus que o criou. Ele sabe que o Deus que o criou sabe o que está dizendo. Irmão, isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de que realmente Deus sabe o que está falando, Deus sabe o que está fazendo, e quem é submisso a Ele entende essa necessidade de se submeter e acabou. Por isso que a Bíblia, em algumas passagens bíblicas, a Bíblia fala dos filhos de Deus e os filhos dos homens. O que são filhos de Deus e o que são filhos dos homens, irmãos? Filhos de Deus são aqueles que são da linhagem justa, que andam submissos a Deus, vivem para Deus, ama a Deus e é atraído por Deus. Automaticamente, eles são chamados filhos de Deus porque eles invocam ao Senhor e sabem do valor que tem assumir essa postura na vida. Dessa forma, então, ele vai construir a arca num lugar impossível. Ele é desafiado por todos aqueles que eram seus contemporâneos. E eles diziam: você é louco, você é doido, você está varrido, você construiu uma arca na beira do mar, beleza, você põe até tem um negócio que eles colocam debaixo do escalé, do navio, sei lá, aí você empurra e cai dentro d'água, né? Mas aqui você está fazendo isso, você é um louco, rapaz, gastar tempo com isso. Quando chega no tempo de Deus, Deus manda que ele entre com a família na arca, e então ele começa a mandar chuva. São 40 dias e 40 noites de chuva. E a água chegou lá na arca. Ele entra e consegue sobreviver porque ele estava na arca de Deus. Nós temos hoje, você tem que entender que também você hoje se encontra na arca de Deus. O mundo está afogando e nós estamos na arca. E essa arca é Cristo, é a igreja. A igreja, irmãos, não é o templo. Às vezes, quando a gente fala, vou lá na igreja, a gente fica muito preocupado com o templo, né? Meu irmão, a sua aliança com Deus é que faz você ser a igreja de Cristo. E quem é de Cristo está absolutamente seguro. Então, continuando, chega Noé. Aí Noé gera os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Veja bem, irmãos, 8 pessoas estavam na arca. Havia uma bactéria, um vírus, no coração de um dos filhos. Apesar dele estar na arca, mas tinha um vírus ali no coração dele. 2 pessoas estavam virulentos ali, dentro da arca. De forma que, depois que atravessaram, que estava tudo bem, no propósito de Deus, as 3 colunas da humanidade, Sem, Cão e Jafé. 3 colunas excepcionais. Seria um projeto extraordinário. De justos. Noé comete uma besteira de edificar uma vinha, plantar uma vinha, ele bebe,
E durante o período que ele está bêbado, acontece uma desgraça na família. Muitas pessoas pensam que Noé seria capaz de amaldiçoar o filho dele porque ele viu ele nu. Vocês acham? Você amaldiçoaria seu filho porque você viu ele nu, irmão? Aliás, porque ele te viu nu, você amaldiçoaria ele da forma como Noé amaldiçoou? Você amaldiçoaria? Tem pais aí que tomam banho com os filhos? Será que aquela nudez ali era isso mesmo, da forma como? Lá no capítulo 18 de Deuteronômio, tem um texto que diz que a nudez do pai, ou melhor, ver a nudez do pai, é quando existe uma relação incestuosa. Houve um incesto ali, aonde então é gerado um filho chamado Canaã. E esse homem ficou tão irritado, tão chateado, Noé, quando ele sai da sua embriaguez, que ele amaldiçoa Canaã. E diz: você será servo de servos. O povo de Israel ficou 450 anos no Egito e foram servos de Faraó, servos do Egito, edificaram o Egito na servidão. E quando ele sai para a terra de Canaã, para destituir Canaã, o que era servo de servo, os cananeus, descendentes de Cão, os descendentes de Cão. Então chegou o momento do desafio. Deus chama Moisés. Vai, Moisés. Moisés faz todo o processo de uma forma maravilhosa. Eu acho que é o líder mais capacitado que o mundo já conheceu. Chama-se Moisés. Porque Moisés dirigiu em torno de 5 milhões de pessoas por um deserto. Imagina se essa igreja que tiver 100 ou 150 membros, quanta murmuração que tem, né, pastor? Tanta coisinha, é uma coisa, é outra. O pastor tem que ter muita flexibilidade para suportar 150 pessoas. Agora você imagina se aguentar 5 milhões de escravos num deserto, crianças chorando, o sol aquecido, embora tinha uma nuvem que cobria, mas ainda assim as dificuldades eram muito grandes. Até que chegou o momento de Josué, quando Moisés cumpre o dever dele completamente, não preciso falar de tudo que Moisés fez, então ele passa o cajado para Josué. Aí que eu cheguei e comecei a dizer para vocês, Josué tinha um desafio. Josué carregava consigo um desafio de transpor o povo de Deus pelo Rio Jordão, enfrentar Jericó, Ai e todos os inimigos que estavam lá em Canaã. Às vezes nós pensamos que os nossos desafios, eles não são comparáveis com aquilo que esses homens passaram. Mas eu garanto a vocês que todos nós temos desafios. Todos nós somos chamados para desafios, só que existe uma coisa importante. Dentro dos desafios que nós temos, nós precisamos deixar legados. Legados que venham se tornar no futuro uma bênção.
Aí eu gostaria que você abrisse comigo agora o livro de Gênesis, capítulo 49. Vocês conhecem o Amaleque, não conhecem, irmãos? Já ouviu falar em Amaleque? Você sabe de que origem é esse homem? De onde veio? Lá no capítulo 43 de Gênesis, nós encontramos Josué, já preparado por Deus lá no deserto, sendo ele servo de Moisés. Então ele começa a ter uma guerra contra os amalequitas. Lembram daquela passagem onde Moisés tinha que estender as mãos enquanto Josué estava lá embaixo, numa guerra? A Bíblia diz que quando Moisés descia o braço, Amaleque ganhava. Quando ele levantava o braço, o povo de Deus era bem sucedido. A liderança da nossa vida, que nós temos sobre a nossa vida, ela é muito importante. Ter um líder é maravilhoso. Ser um líder também é maravilhoso, porque ninguém que é liderado deixa de ser líder. Você que é liderado aqui na igreja pelo pastor Alain, você é líder da sua casa. Verdade ou não? Você tem uma esposa, você tem filhos, você tem um lar, onde você lidera. E as mãos do líder, onde estende, abençoa. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês a partir de agora, quando nós vamos abrir o livro de Gênesis 49. Depois de Noé, nós encontramos e chegamos a Abraão, naquela linhagem. Que linhagem maravilhosa, né, irmãos? Que linhagem espetacular. De Noé a Abraão de novo. Sabe? Quando não se quebra a corrente, quem já pegou uma corrente? Aí um puxa de lá, um puxa para cá, mas a corrente tem vários elos. E a corrente de Deus não pode quebrar na nossa vida. Não pode, irmãos. Porque se nós deixarmos quebrar a corrente, nós ficamos excluídos. Então chegamos a Abraão, um cara justo, um cara visionário, que gera um filho chamado Isaac. Isaac cuidadosamente chega para os seus dois filhos, Jacó e Esaú, e diz para eles: olha, não tome mulheres para vocês de entre as cananitas, nem dos amorreus. Vá entre aqueles que estão vindo lá de Deus, passando por Enos, Malaléu, Matusalém, Enoque, Noé, e que chegou a Abraão, meu pai. E agora eu quero que você tome mulher para ser mulheres para ser suas esposas, de entre aquelas que fazem parte da nossa linhagem familiar. A Bíblia diz que Jacó tinha um nome esquisito,
cara batalhador desde o ventre, mas era esquisito. A palavra Jacó significa o quê, irmãos? Trapaceiro, né? Enganador. Era um Lula da Silva. Desculpa aí, irmãos. Aí, vamos lá. Então ele resolve obedecer. E ele fala, olha, eu vou lá na casa de Labão, eu vou encontrar uma mulher para mim, é orientado por Deus para chegar lá. Mas o outro, Esaú, ele diz, não, eu vou fazer o que eu quero, eu sou independente. Eu faço aquilo que está no meu coração, aquilo que o meu ego mandar. E a Bíblia diz que ele vai e toma mulheres entre as cananitas para ser sua esposa. Resultado. Jacó casa com Lia, sofreu, coitado, para chegar a Raquel. Trabalhou 14 anos. Viveu numa escravidão danada diante do seu sogro. Explorador, Labão, né? Explorador. Mas ele suportou tudo. Porque ele queria que a sua linhagem fosse mantida. Atrás. Eu não vou quebrar a corrente. E a Bíblia diz que esse homem consegue gerar 12 filhos. Vamos ler o texto. Verso 1 em diante, diz assim: Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuosa como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-la-ei em Jacó e espalhá-lo-ei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Agora ele fala de Judá. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se diante de si. Aliás, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos
serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulão habitará na praia dos mares e servirá de porto dos navios, e o seu limite se estenderá de Sidom, e Sacar jumento forte, de ossos fortes, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, abaixou os ombros da carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade uma guerrilha o cometerá, mas ele o cometerá por sua retaguarda. Assim vai, irmãos, cada um com a sua promessa. Todos os filhos de Israel. O que eu quis dizer com isso? Eu falei sobre a palavra legado. O que é um legado? Legado é aquilo que nós conseguimos deixar como herança para a nossa geração futura. Nós vamos partir. Nós encontramos esse homem chamado Jacó. Você pode perceber que ali ele já não era chamado mais de Jacó, ele já era Israel. Mas ele é chamado em alguns momentos de Jacó, outras vezes de Israel. Isso tem um significado, uma importância muito importante para nós, porque há momentos que nós somos Jacó e há momentos que nós realmente nos transpomos para Israel. Há momentos em que você vive a sua vida, às vezes despretensiosamente ou desligado da glória de Deus. Você vive fazendo exatamente aquilo que o mundo gosta, o que o mundo quer, e você espelha o mundo. Talvez nesse momento você é chamado de Jacó. Jacó, porque você ainda está vivendo sem a devida transformação, sem a devida separação para Deus. Você está vivendo ainda num estado parecido com o mundo. Você ainda tem desejos e fantasias internas que parecem com o mundo ou que espelham o mundo. Mas quando o homem ele passa pelo encontro que Jacó teve com Deus, quando ele ia exatamente naquele momento em que ele ia da sua terra para a terra aonde estava a sua esposa. Ali, devido à obediência que ele teve para com seu pai, que tinha um significado muito grande para Deus. Então ali, Deus olhando para ele diz, olha, eu vou mudar a vida desse homem. E Deus então dá a ele uma visão. No momento em que ele estava cansado, ele deita sobre uma pedra a sua cabeça. E ali ele sonha. Um sonho de Deus, um sonho profundo. Eu não vou mexer nesse sonho aqui hoje, porque senão nós vamos perder. É muito tempo, né, irmãos? E o propósito não é esse, mas esse sonho é fantástico. Ele viu uma escada que subia da terra até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E naquela visão, então, ele começa a entender uma coisa. Olha, quando ele acorda, ele vê tudo aquilo e ele diz, eu não sabia que o Senhor estava aqui. Então ele faz um altar ali para a glorificação de Deus. E Deus o acompanha na sua missão, até encontrar a sua esposa adequada.
Aí, irmãos, então quando ele tem todos os filhos dele, ele já não era mais Jacó, ele era Israel, porque ele estava transformado no seu coração. Ele havia convertido a Deus. Uma coisa é você ser da linhagem, mas não ter conversão ainda. Transformação de vida, mudança de atitudes e comportamentos. Quebrantamento de coração. Agora ele era Jacó, e ele então sabia que se o legado dele fosse apenas o legado de Jacó, ele não ia deixar absolutamente nada para os seus filhos, porque o que ele teve de bom? Sofrimento. Ele passou muito sofrimento para chegar onde chegou. Você sabe o que é trabalhar 14 anos por uma mulher, irmãos? Você sabe o que é ficar tantos anos tentando encontrar aquilo que ele sabia que era promessa de Deus, e inclusive ficar também escravo de um sogro que o explora. E depois, Jacó também teve um sofrimento muito grande quando foi dito para ele que o seu filho havia morrido. Ele ficou de luto 20 anos, de luto, por causa de José. Sofrimento demais, irmãos. Mas acontece que ele não era mais Jacó. Ele era Israel. Ele não era mais trapaceiro. Ele era príncipe de Deus. E a sua visão agora é para com a sua prole. Ele se importava agora com a sua prole, porque ele sabia que os dias dele ali estavam findados. E ele tinha que projetar os seus filhos, empurrar os seus filhos para um continuismo da aliança dos seus pais. Então ele começa a colocar aqui as profecias. Ele não amaldiçoou nenhum dos seus filhos. Ele deu cada um de acordo com o seu comportamento. Nós sabemos que, por exemplo, Rúben era o filho mais velho dele. Não teve muito o que oferecer para ele. Mas ele foi abençoado. Ele perdeu o direito de primogenitura. Ele perdeu de receber em dobro a sua herança. Ele perdeu também de receber a realeza. O que tocou para Judá seria para ele. Vocês percebem, irmãos, que é um prejuízo enorme dos nossos pecados? Quando você peca, você acha que está tudo bem, está beleza, maravilhoso, mas um dia você vai ter que prestar conta. E talvez você não vai ter respaldo para receber o que Deus prometeu a você. Da mesma forma também, a herança teria que vir para Simeão e para Levi. Só que os dois também cometeram um pecado gravíssimo. Jacó tinha feito uma aliança com Siquém e eles, não conformados, desobedeceu o pai e foi lá e matou a família inteira. Perderam-se a oportunidade também de receber a realeza. Aí chegou o quarto filho, Judá. E aí Israel, olha a bênção de Judá, que coisa maravilhosa. Vocês viram a bênção de Judá? Vocês querem ler de novo? Vamos olhar de novo? As bênçãos desse homem?
Rapaz, que coisa extraordinária esse cara. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sob a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão. Como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta na videira mais excelente. E lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Mas você já pensou que maravilha de profecia? Ele amarrará o seu jumento à vide mais excelente. Quem é a vide mais excelente? Eu sou a videira verdadeira? Quem que é? Jesus. Jesus. E Jesus vem de onde? Da tribo de Judá. A realeza é de quem? De Judá. Os reis, os melhores reis, vieram de Judá. Inclusive tem um que é fantástico. Davi. Davi não tem promessas só de reinado. Davi recebe promessas durante o milênio inteiro. Davi é um cara extraordinário nessa linhagem aqui. É claro, abaixo do Senhor Jesus Cristo que veio dele também. Então, meus irmãos, pensa bem. Por que eu quero chegar a esse ponto? Porque você que é da linhagem, que respeita a linhagem, que ama a linhagem, que dedica a linhagem, você tem que tirar os olhos daquilo que te arrasta ou te afasta da linhagem. Daquilo que te afasta de Deus, do qual é o seu eterno Senhor, e a quem você nunca jamais deixará de ser dependente. E o que traz de resultado? Quando nós estamos com olhos parecidos com os olhos de Jacó, ou melhor, agora de Israel, nós abençoamos a nossa prole. Nós abençoamos os nossos filhos, para que eles sejam abençoados na vida. Mas para que eu abençoe o meu filho, eu preciso ser exemplo do meu filho. Porque tudo que você faz vai incidir de alguma forma na sua família. Se você é uma pessoa correta, de bom exemplo, se você não se vende, não se entrega, não falha, ou procura nunca falhar, os seus filhos terão muito mais chance de continuar ou dar continuidade à semente do Senhor, à herança do Senhor. Você não imagina o valor que tem o nosso testemunho? Todos nós somos desafiados todos os dias a pecar.
É fácil virar um bandido? É fácil virar um corrupto? É fácil ser mentiroso? É fácil ser um prostituto? Acho que nunca teve tanta facilidade como nos nossos dias de hoje a ser todas essas coisas. Se o líder maior é um mentiroso, nós não temos exemplo. O líder maior da nação. Se os políticos mentem, formam quadrilhas, aceitam suborno, se vendem a qualquer preço, nós também somos tentados a fazer, mas quem é da linhagem de Deus não aceita a tentação, não concorda com a tentação, porque nós temos um compromisso de zelar por todos os valores que Deus colocou dentro de nós. Nós temos uma bolsa, sabe, espiritual, onde as virtudes de Deus, que são os verdadeiros frutos, a Bíblia tem vários textos que falam sobre a árvore frutífera. Acho que o horário ainda estou dentro do prazo ainda, irmão. São 8h55, é até 9, né? É? É isso mesmo? Eu vou quase finalizar, tá, irmão? Uma árvore frutífera, ela produz frutos, mas no mundo espiritual, você é uma árvore. Você é uma árvore. O jardim, que tanto se fala, onde havia tantas árvores, não era bem árvores, era gente que produzia frutos de justiça e gente que produzia maus frutos. O fruto da carne é o que, irmãos? Os frutos da carne é o quê? Prostituição, porfias. Fala aí para falar. São frutos, irmãos. É frutos. É aquilo que nasce do interior do ser humano. E os frutos do Espírito é o quê, irmãos? Amor, bondade, domínio próprio. E aí vai. Enche a bolsa deles, irmão. É desses que testifica que você é da linhagem de Deus. O pessoal fica com a guerra danada, dizendo a marca da besta, e fica preocupado se é na testa, se é no braço. Meu irmão, a marca da besta é tão simples de ser entendido. Esse irmão fala a verdade e eu falo mentira. Quem está com a marca de Deus e quem está com a marca do diabo? Mentira. A mentira é do diabo. Quem mente é do diabo. Então eu estou com a marca, não precisa mais nada, irmãos, a Deus identificar. É o seu comportamento é que decide. A sua mão direita, quando você pega naquilo que não deve, sua mente quando pensa, sua testa, quando onde é que está o cérebro, onde é que está toda a sua coordenação, quando você deixa isso aqui por conta do maligno, ou quando você se entrega a Deus. A marca. Você vê uma marca. A gente fica preocupando demais com coisas que está na cara, irmãos, está tão simples de entender. Então deixe na sua casa a marca de Deus, deixe para os seus filhos a herança de Deus,
Estenda as mãos sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos e ore por eles. Às vezes eles tentam tomar rédea, continue orando, até Deus transformar o Jacozinho que está lá dentro no Israel de Deus. Porque todo mundo, irmãos, para se tornar Israel, ele tem que ter um encontro com Deus. Ele tem que encontrar com Deus. Deus tem que se revelar a ele, para que ele se quebrante, para que ele veja os anjos subir e descer. Só quem vê os anjos subir e descer é um verdadeiro transformado pelo poder de Deus. Amém? Então eu deixo essa palavra hoje com vocês. A gente poderia até mais, mas está ótimo aqui. Você medite, ame a sua família, ame o seu comportamento ideal, cuide da sua vida no dia a dia, não permita que a corrupção entre na sua alma e assuma a rédea da sua vida. Porque quando nós agimos assim, verdadeiramente, nós temos a formação da melhor linhagem, que vem de Deus, e nós, como o último elo. Eu sou o elo que forma outros elos daqui para frente, através da minha família e de todos aqueles que eu consegui conquistar para Jesus. Fiquemos de pé, amém, irmãos? Estenda as mãos para o Senhor aqui, irmãos, para Deus. Levante as suas mãos para o Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida e pelo legado que você já tem construído até hoje. Lembre-se que você tem lutado na sua vida e passado por dificuldades. Você tem passado por lutas. O inimigo tem batido muitas vezes na sua porta. Mas lembre-se, nenhum dos filhos de Deus que serviram a Deus não tiveram que guerrear. Josué, ele foi um grande guerreiro. Ele foi um general de exército. Talvez um dos mais formidáveis que nós já vimos. E todas as conquistas dele não vieram de qualquer forma. Ele enfrentou os inimigos. Ele enfrentou os exércitos. Ele enfrentou os reis. Ele enfrentou toda espécie de adversidade. Mas a Bíblia diz que ele venceu. Você é um Josué de Deus. Você é um filho de Deus, chamado para substituir Moisés. Você substituiu seus pais, seus líderes. Quantas vezes nós somos chamados para substituir? E nós devemos fazer com maestria a presença do Senhor, servindo a Ele com alegria e sabendo que a nossa dependência dEle não é temporária, é eterna, todos os dias da nossa vida. Por isso, Deus, ministra no coração dos teus filhos, que a sua palavra, Deus querido, seja plantada no íntimo de cada um de nós. Nós possamos ver, ó Deus querido, os valores, ó Deus, da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, assumir os frutos de justiça na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, dar continuidade. Assim como Enos começou a invocar o nome do Senhor. Porque ele não concordava, Deus querido, com a corrupção e com o negacionismo do seu Deus. Ele assumiu e disse: eu quero estar debaixo da autoridade desse Deus que me criou. Levanta tuas mãos, Deus, e abençoa essa igreja. Abençoa o pastor Alain, abençoa os obreiros, abençoa o Ney, ó Deus querido, como líder de homens aqui dessa igreja. Que a bênção do Senhor seja maravilhosa aqui neste lugar, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.